paz do Senhor, amados. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui, né? Deus já se faz presente neste lugar. Glória a Deus. Deus vai falar conosco, eu tenho certeza, Amém. em nome de Jesus Cristo. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias de nossas vidas. O tempo do Senhor está chegando. As coisas estão acontecendo. Podeis assentar, amados. O tempo do Senhor está chegando para a igreja. O tempo do Senhor está chegando para nós. A palavra do Senhor diz que quando se instalar o caos, virá a vinda de Cristo. O caos está se instalando. Já estão falando em guerra civil no Brasil. Essa corrupção enorme no Brasil. A falta de água no Brasil. Falta de água não existia. Muitas coisas estão acontecendo. A violência crescendo. Tudo crescendo. A palavra está se cumprindo. Se nós calcularmos o dia do que o Senhor vem, nós estamos vivendo nos últimos segundos de nossas vidas. Os últimos segundos das nossas vidas. E nós temos que nos preocupar com isso, amados. Um tempo desse atrás aí, anunciaram que iam cancelar o WhatsApp, não foi? Aí todo mundo correndo para um outro que era brasileiro. Só que o que está acontecendo? A gente tem anunciado a vinda de Cristo e a igreja não está cheia. Se fosse anunciar o WhatsApp, todo mundo já tinha o outro. Mas como a gente está anunciando gente, Jesus está voltando, ninguém está na igreja. Parece que as pessoas não estão acreditando mais. Não estão acreditando na palavra do Senhor. E é por isso que muitos vão ficar. É por isso que muitos vão ficar. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Porque poucos querem participar das coisas do Senhor. Porque poucos querem participar da igreja do Senhor. Jesus está voltando. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluias. Eu queria que os amados abrissem a palavra em 1 Pedro 4:12. Aleluias. Glória a Deus. 1 Pedro 4:12. Amados, o pastor veio me falar que hoje seria um culto de libertação, orando ao Senhor, e Deus me deu essa palavra. Mas quando Deus me deu essa palavra mudou a minha vida. Quando eu estava preparando esta palavra para ministrar, eu comecei a chorar, porque a palavra se identificou comigo. E eu falei: Senhor, eu faço isso. E o Senhor falou assim: você faz isso. Porque a palavra, ela não corta para a igreja só. Ela corta para a igreja e corta para o pastor. Não adianta eu só pregar para vocês e eu não fazer. A gente não pode se enganar, amados. A palavra é para o pastor, a palavra é para o líder, a palavra é para qualquer um de nós. Nós somos iguais. A única diferença entre o pastor e a ovelha é que ele recebeu o sacerdócio primeiro. Mas em Apocalipse diz que a igreja, todos nós somos sacerdotes. Mas na visão do apóstolo João, quando nós fomos para Cristo, nós simplesmente, Deus nos antecipou o nosso sacerdócio na terra, para que nós possamos pregar o evangelho para aqueles que são do Senhor. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluias. Então a palavra do Senhor diz em 1 4:12, o tema da pregação de hoje é murmuração, tá, amados? Glória a Deus. Aqueles que quiserem gravar no celular, gravem, porque essa mensagem o Senhor falou, devíamos pregar uma vez por mês nas igrejas. Deus falou comigo: Carlos, pregue todo mês essa palavra na igreja. Por quê? Porque para que a gente mude a nossa vida. Porque o
o que o Senhor quer fazer hoje é uma transformação de vida. O Senhor vai liberar bênçãos hoje. Glória a Deus. Vidas serão mudadas em questão de dias. Aqueles que receberem essa palavra e praticar, eu declaro em nome de Jesus que a partir de dias vocês receberão as bênçãos do Senhor. Aleluias. Porque a palavra vai dizer isso. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz aqui: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos sereis exultando. Amém, amados? Amém. Então o que vai acontecer? A igreja passa por tribulação, a igreja passa por momentos difíceis, e todos aqueles que estiverem com Cristo vão passar por esses momentos difíceis. Ninguém vai ficar sem esses momentos difíceis. Mas hoje Deus vai falar conosco como vamos passar esses momentos difíceis, como devemos passar esses momentos. Por quê? Porque tem pessoas que passam esses momentos mais tempo que outros. Às vezes a tribulação em nossas vidas está se perpetuando, e Deus vai falar uma área de nossas vidas hoje. Deus vai falar de nós, porque às vezes culto de libertação a gente fala sobre demônios, a gente fala sobre entidades, a gente começa a falar da alma, não é verdade, amados? E Deus me deu essa ministração, por quê? Porque hoje nós vamos ser curados da alma, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Continua aqui em 1 Pedro 1,6. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contritos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, só a parte A desse versículo, o valor da vossa fé, a qualidade da vossa fé, Deus quer te provar, e Deus quer ter certeza de quem é você. Você só é dele nas bênçãos? Você só é dele quando tem dinheiro? Você só é dele quando está saudável? Deus vai fazer essa diferença em nossas vidas. Deus quer saber quem você é. Deus quer saber quem você é. Aleluias. Amados, toda vez que o povo de Deus passa pelo deserto, é para ver o poder de Deus. Amados, na minha vida, eu estou passando por um deserto, e eu vou contar uma experiência. No ano passado, eu tive 3 perdas, e dessas perdas, eu busquei o Senhor. E na busca com o Senhor foi tão intensa que eu fiquei 3 dias embriagado com o Espírito Santo de Deus. Embriagado. Uma vez orando no quarto de manhã, acordei, me ajoelhei e falei: Senhor, me perdoa. E foi tão forte esse pedido de perdão que a casa abalou. Ela tremeu como uma cadeia em Paulo e Silas. Eu sinto a presença várias vezes durante o dia de Deus, porque Ele sabe que mesmo diante da provação que eu estou vivendo, eu o adoro, eu o louvo. Eu contei um testemunho da minha vida para um colega meu. Ele falou assim: como é que você não está no psiquiatra? Como é que você não está tomando remédio? Era para ele te dar 6 meses de atestado médico. Mas quem está em mim é o Espírito Santo de Deus. Quem está em você é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Ele é meu remédio. Ele está em mim. E nada vai me atingir. Aleluias. Amados, eu deito na cama
acordo no outro dia. Às vezes eu estou com um suquinho de maracujá. Só para dormir um pouquinho mais cedo, mas suco de maracujá é coisa natural. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, Deus nos leva para o deserto para ser provado. Mas tem muitos que Deus leva no deserto por passar por provações e a pessoa começa a murmurar. A murmuração, ela é uma doença da alma. É a doença deste século, amados. E a murmuração, ela causa depressão. A murmuração causa efeitos irreparáveis. A murmuração, ela causa morte espiritual. A murmuração destrói um lar, porque a murmuração, você não precisa de ninguém para murmurar. A murmuração, você não precisa do diabo para murmurar. A murmuração é uma coisa que sai de dentro de você. E às vezes a gente pensa que o diabo está em todas as nossas, todas as coisas ruins. O diabo não está em todas as coisas ruins. Amados, o que a gente colhe é o que a gente planta. O que a gente, às vezes, o pastor Everaldo, onde eu sou pastor, chegou numa virada do ano. Aí ele falou assim: igreja, eu quero que vocês amadureçam. E por isso eu quero declarar. Ele chegou no púlpito e falou assim: eu quero declarar que vocês colham tudo aquilo que você plantou no ano passado. Não é duro isso? Mas eu falei assim: glória a Deus, porque o que eu plantei foi vidas, porque eu plantei o Evangelho, porque eu plantei almas. Eu neguei a minha vida para ganhar Cristo. Eu não tive problema em falar: eu recebo essa palavra. Mas muitos devem ficar alerta. Muitos ficaram calados, por quê? Porque quando a palavra chegou na mente, ele pensou: poxa, o que eu plantei? Às vezes a gente chega assim, para no final do ano e começa a refletir o que passou, e você passou o ano e não fez nada. E você não fez nada para o Senhor. Não é verdade, amados? Não é dura essa palavra, mas ela é verdadeira. Glória a Deus. A igreja do Senhor, ela tem que amadurecer na palavra. Ela tem que ser mais profunda. Para quê? Para dar uma corda. Nós temos que acordar, porque a porta é estreita. Não adianta o mundo estar em nós e queremos passar pela porta, porque a porta é estreita e o mundo é largo. Só entra no céu a porta estreita. Só entra no céu com santidade. A igreja busca do Senhor. Somente entra no céu aqueles que buscam o Senhor. Você sabe por quê, amados? Aleluias. Amados, eu amo pregar. Glória a Deus. Amados, quem vai receber você no céu é Jesus. E ele vai falar assim: eu te conheço. Ele vai falar assim: eu não te conheço. E pode ir embora. Você tem certeza que Jesus te conhece? Porque ele vai olhar para você. Você tem intimidade com o Pai? Você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus? Você tem intimidade com o Senhor para entrar na glória? Não adianta o oba-oba do mundo, amados. Não adianta. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. A palavra murmuração significa queixar-se, lastimar-se, falar mal, produzir murmúrio, sussurro, queixar-se em baixa voz, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Murmurar significa isso. E nós fazemos essas coisas sozinhos, sem precisar de ninguém. Às vezes você está lavando a louça, está murmurando. Às vezes você está limpando a casa, está murmurando. Às vezes você está dirigindo, está murmurando. O que você está semeando? Murmuração. E a palavra do Senhor diz que o murmurador não é filho de Deus. Murmurador, ele não entra no céu, amados. Amém? Amém.
Glória a Deus, aleluia. Mas Deus vai nos libertar em nome de Jesus. Amados, uma coisa que acontece no meio da igreja é o seguinte: às vezes nós estamos anos na igreja e aquela bênção que o pastor profetizou, veio o profeta aqui falando na tua vida poderosamente. A palavra que foi liberada sobre você, ela veio de Deus. Aí você fala assim: ah, pastor, a palavra não se cumpriu na minha vida. Então você não é o profeta. Eu questiono isso na sua vida. Não é verdade, amados? Acontece isso, eu canso de ouvir isso. Eu canso de ouvir isso. Você não é profeta, porque aquela palavra que Deus usou a sua vida não cumpriu em mim. E Deus vai mostrar. O que o povo fala? Se o povo fala, não fala isso. Porque tudo que eu falar aqui, amados, para vocês, tem que estar na palavra. Eu só prego com confirmação na palavra. Amém, amados? Para que vocês tenham certeza absoluta, mesmo que a palavra seja um pouquinho mais dura, de que é de Deus. Aleluias! Glória a Deus. E todos vão receber em nome de Jesus Cristo. Uma coisa que aconteceu foi que Deus tirou um povo. Deus escolheu primeiro um povo. E esse povo era um povo escravo. Tirou ele do Egito. Certo? O que nós estávamos fazendo no mundo? Escravo dele. Aí você pega: eu quero Cristo. Aí Deus te resgatou. Certo? Porque quem te convence do juízo do pecado é o Espírito Santo. Você só veio para a igreja porque Cristo te escolheu. Você não veio para a igreja: ah, eu quis. Não. Ele te escolheu, ele tocou no seu coração, ele te convenceu que você aceitou. Aleluias! Quando Deus te tira do mundo, Ele quer te limpar. Porque o lugar onde você vai estar é santo e você tem que se santificar. Você tem que se santificar da palavra. Você tem que se santificar do seu corpo. Você tem que tirar as mazelas que o mundo colocou em você. Só que quando acontece essa limpeza, quando Deus começa a fazer essa limpeza, dói. Dói muito. Por quê? Porque quando você se suja de algo que é difícil de limpar, tipo tinta óleo, tinta de carro, óleo, querosene, essas coisas que deixam cheiro, fica ali às vezes dias, e você lá com aquelas manchinhas de tinta, e você esfrega, arde, dói. E as coisas da alma são piores. Por quê? Porque aquilo já está enraizado, 20 anos, 30 anos, anos e anos que você viu aquilo no mundo acontecer. E Deus quer limpar aquilo ali, você começa a entrar em parafuso, mas Deus está doendo, sabe? E começa a praticar coisas que eram do mundo. Começa a praticar as coisas que não agradam o Senhor. A palavra diz em Êxodo 14:10: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, nos tiraste de lá, para que isso, o que dissermos no Egito, deixarmos para servirmos os egípcios? Pois é melhor for a servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai e vivei o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vês, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Tudo que eu falei está nessa palavra. Amados, quando Deus te tira do Egito, quando Deus te tira do mundo, o mundo não aceita. O mundo não aceita você tendo uma vida com Cristo.
E para arrancar o mundo dentro da gente dói. Dói muito. Mas a palavra do Senhor diz: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então o povo estava passando, Deus estava tirando o povo do Egito, e o povo, pastor, o faraó está me perseguindo. Olha aí o tanto de tribulação que eu estou vivendo, pastor. Poxa, eu estava vivendo bem lá, escravo, mas eu estava vivendo bem. Como que escravo do mundo sempre vive bem, amados? E o povo fala isso. Não, no mundo era melhor. No mundo era melhor. Às vezes a gente vê, muitos pensam na igreja: eu vou desviar, vou voltar para onde eu vim. Às vezes vem isso na mente. Mas, amados, repreenda em nome de Jesus Cristo isso. Você é de Cristo, você é de Deus. O diabo não pode tocar na sua vida. Aleluia! E vós calareis. Quando eu falei que Deus falou isso para mim, eu não percebia que eu murmurava. Agora, amados, diante de tanta tribulação, sabe o que eu faço? Eu fico calado. Às vezes minha esposa chega em casa e eu estou lá no sofá. Aí o Espírito Santo fala com ela e eu fico calado. Pode estar doendo, eu fico calado. Eu fico calado para não proclamar uma palavra que venha desagradar o Senhor. Eu fico. Porque eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver a manifestação do Senhor acontecendo. Em nome de Jesus Cristo, amados. Eu busco ter um ministério de não só de louvor e de palavra. Porque Paulo, quando ia pregar o Evangelho, ia com a plenitude do Evangelho. Então ele vinha, adorava o Senhor, pregava a palavra e curava os enfermos. Pessoas saíram curadas, perna crescia, braço crescia, cego, quem tinha olho de vidro, o vidro cai e o olho vem. É esse o poder do Evangelho. E esse Evangelho tem que voltar para a igreja. Esse Evangelho tem que nascer. Mas para esse Evangelho nascer, nós temos que descer. Amados, e esse Evangelho não só nasce no pastor, esse Evangelho nasce na igreja. Porque Deus libera dons, não só para um pastor, não só para uma pessoa. Deus libera para todos. Rabassuri anda, rabassuri canta, rabaxares. Amados, o diabo vai colocar situações para você. Situações desagradáveis. Perdas vão acontecer. Às vezes acontece de ficar enfermos. Dívidas podem acontecer. E você fala assim: quando eu era do mundo eu ganhava 10 salários, mas quando eu me converti eu estou ganhando só 2. Poxa, o que está acontecendo? Mas quando você ganhava 10, você era arrogante. Quando você ganhava 10, você passava por cima dos outros. Quando você ganhava 10, você não via os pequeninos. Quando você ganhava 10, você maltratava as ovelhinhas do Senhor. Aí Deus pega Saulo, que significa o grande, cega ele e diz: agora você chama Paulo, o pequeno. O pequeno. Deus só prova quem ama. E se você passa por provação é porque Ele te ama. Rabassurianda, rabachares. A palavra do Senhor diz em Filipenses 2,14: fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Fazei tudo. Tudo que você for fazer, não murmure. Tudo que você for fazer, faça orando. Troca a murmuração por louvor. Troca a murmuração
oração, por uma adoração. Eu não sei cantar uma música, mas eu fui no carro aí orando em línguas, cantando em línguas, do meu jeito, mas adorando o Senhor. O trânsito está assim, ó, parado, estava com a perna já cansada de passar a primeira e segunda marcha, mas eu vim adorando o Senhor. Chegamos em paz. Aleluias. É isso que o Senhor quer. Mas o povo, Moisés, por que você nos trouxe para morrer no deserto? Aí você vem para a igreja, aí o pastor fala assim: filha, sai desse emprego, sai desse lugar, que Deus vai te abençoar. Aí você fala assim, aí você vai lá e pede demissão. Aí você pede demissão e passa um tempo sem arrumar emprego. Pô, aquele pastor, vou sair dessa igreja. Não é de Deus, não. Não é de Deus, esse pastor não é de Deus. Porque eu estava trabalhando e ganhando dinheiro. Ainda dizimando a casa do Senhor e agora eu estou sem poder até dizimar. Isso é murmuração. Confia. Nós temos que viver pelo Espírito, não pela carne. Nós temos que viver pela razão, pela fé e não por emoção. A igreja que anda pela emoção é escrava. Mas aquela igreja que ama a palavra e anda pela palavra, pela razão da palavra, ela é livre. Rabassurianda Rabachaias. Por quantos anos você quer ficar no deserto? A escolha é sua. A escolha é nossa. O tempo do nosso deserto é a escolha nossa aqui. Nós que fazemos essa escolha. Nós é quem fazemos a escolha do tempo que queremos viver no deserto. Ah, pastor, não é não. É Deus que nos prova e a gente fica no deserto até quando Deus quiser. Negativo. Quem escolhe o tempo que quer ficar no deserto é você, e não é Deus, porque está escrito na palavra, em Deuteronômio 2, 1, versículo 2. Deuteronômio 1, versículo 2. A jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cartes-Bané. E sucedeu que no 40º, no primeiro dia, o 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. A jornada era de 11 dias. Quando Deus nos põe no deserto, não é para passar a vida no deserto. Por quê? Como isso, pastor? 11 dias. Por isso que Deus iniciou esta pregação dizendo que aqueles que receberem esta palavra e firmarem essas palavras no seu coração, questão de dias, você sairá do deserto e começará a ver a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Rabassurianda Rabachaias. O povo vai sempre atribuir a culpa, os seus fracassos, ao líder. O povo sempre faz isso com o seu líder, mas o povo, a igreja, nunca olha para dentro de si para ver como está o seu corpo, como está o templo do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o corpo passa por provações e fica no deserto. E quando Deus iniciou esta palavra, Ele diz: se você não tem nada para falar, fique calado. Eu pelejarei a vossa causa e vós calareis. Eu pelejarei a vossa causa e vós calareis. Assim diz o Senhor. Se você não tem o que falar, louve. Se você não tem que louvar, adore. Se você não consegue fazer nada, fique calado. Porque se você falar, você vai ficar no deserto. O deserto vai perpetuar na sua vida.
A escolha não é do pastor e nem do líder. A escolha é sua. O pastor não pode ficar 24 horas do seu lado. Olha, filha, você murmurou agora. Não pode. Somente você pode fazer essa escolha. Amém. Somente você pode querer sair do deserto. Você pode querer hoje falar: Senhor, eu recebo essa palavra e hoje mesmo eu vou sair do deserto. Amém. Você pode querer isso, amados. Aleluia. A maior parte da responsabilidade são das pessoas. O pastor não pode amarrar ninguém. Deus escolhe por onde o povo deve passar. Amados, Deus conhece a gente, não conhece? Tem uns que Deus olha para ele e fala assim: você é o caminho mais longe. Aí olha para outros: você é o caminho mais perto. Aí você vai falar assim: pô, Deus não faz acepção de pessoas. Não está escrito isso na palavra. E Deus faz essa escolha por nós. Aos guerreiros, o caminho mais perto. Aos que estão na igreja, o caminho mais perto. Aos que oram, o caminho mais perto. Aos que jejuam, o caminho mais perto. Aos que buscam o Espírito Santo de Deus, o caminho mais perto. A vitória está breve. A vitória está na tua porta. Rabassurianda, rabachais. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo 13, versículo 17. Tem que estar na palavra. Eu gosto muito disso. Tem que estar na palavra. Êxodo 13, 17. Aleluias. Está escrito: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto e mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiam os filhos de Israel do Egito. Você viu? Quem escolheu o caminho mais longe? Foi Deus. Foi Deus que escolheu o caminho, porque viu um povo medroso, um povo que não era guerreiro, um povo que ele não podia confiar para ir para a batalha. Aí anda mais. Às vezes a gente está pensando: poxa Deus, por que eu estou andando muito? Por que a minha jornada está tão grande? É por isso. A jornada está tão grande por isso. Deus está explicando na sua palavra. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Se tiver um murmurador perto de você, fuja dele. Tem pessoas que chegam para você e começam: você viu? Viu, pastor? Aquele outro pastor está assim, caindo lá no terra. Vamos condenar. E a gente começa a falar mal. Aí o Espírito Santo já sai de nossas vidas. E a gente começa a entrar na carne. E aquilo que a gente para fazer de Deus, a gente não faz. Pastor caiu lá. Mas vamos orar por ele. Vamos lá na casa dele. Vamos conversar com ele. Vamos ver se a gente conversa com ele e ele se reconcilia. Vamos construir essa família. É assim. Só que uma irmã olha para o vestido da outra e fala: está tudo sujo na barra da saia. Está tudo sujo. Olha o sapato dela, está sujo de lama. Murmuração. Começa a murmurar. Aí ela começa a falar perto de você. Amado, se o murmurador chega perto de você e você está ouvindo ao murmurador, você é contaminado. Você sabe por que você é contaminado? Porque quando você passa a concordar com o murmurador,
você começou a concordar com ele. E você começou a sair do espírito para entrar na carne. O murmurador só chega perto de você para atrasar a tua vida. Ele não chega perto de você para construir. Ele chega perto de você para derrubar você e derrubar o próximo. É ou não é? A pessoa chega para falar mal da outra, é para derrubar você e a outra. Foge do murmurador. Ó, amados, eu não quero saber disso. Ó, amado, eu vou orar por você e pela outra. Não, mas eu estou precisando de oração, mas agora você está. Agora você está. Seja verdadeiro. Não tenha medo de falar não. Deus quer pessoas ousadas. Repreenda o teu irmão. A palavra de Deus diz que a gente deve repreender o nosso irmão todas as vezes. Todas as vezes que ele vacilar, tem que repreender. Mas a gente tem medo de perder a amizade. Uma igreja de criança, pessoas crianças. Não perca a oportunidade. Oh, amado, isso que o senhor está fazendo não é bom, não é de Deus. Peça a sabedoria do Senhor. Você não precisa repreender o irmão com dureza na alma, de coração, bruto, isso tudo. Não. Tenha sabedoria para repreender. Amém, amados? Você é filho de Deus. Aleluias. Vamos falar aqui, ó. Provérbios 6,16. Olha como é que Deus é bom. Provérbios 6,16. Aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz aqui: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. Você quer ver a ira de Deus? Faça isso. É por isso que muitos estão no deserto. É por isso que muitos não crescem profissionalmente e espiritualmente. A família às vezes não está legal. Às vezes está tudo em destruição. E anos e anos e anos e anos e anos e anos. E os pensamentos começam a bater a cabeça. Será que meu marido é meu marido mesmo? Será que a minha esposa é minha esposa mesmo? E começa a murmuração. Amados, a murmuração é a doença do século. É a doença que está perseguindo. É coisas que vêm do mundo para dentro da igreja e dentro de nossas vidas. E hoje nós vamos arrancar em nome de Jesus. Aleluia! A murmuração, ela entra dentro da igreja. E muitos dentro da igreja falam: ah, aquele pastor é muito calmo. Não tem razão não, ele é preguiçoso. Não é, amados? Se o pastor visita, é porque ele gosta de incomodar ou comer na casa da pessoa. Pô, aquele pastor visita muito, será que ele tem comida em casa não? É ou não é? O pastor é amoroso, ele quer visitar. E se ele visitar no almoço, faz uma comidinha boa para ele. Ame-o, receba o profeta dentro da sua casa, porque ele está trazendo a palavra da salvação. Ele quer te dar carinho da palavra do Espírito. Rabassurianda, rabachares. Ah, aquele pastor não me visita. Ele não me visita. É irresponsável, descuidado com as ovelhas. É ou não é? Se o pastor anda sorrindo, o pastor gosta de sorrir. Ah, o pastor é irreverente, é gaiato. Amados, eu ouço isso dentro da igreja. O pastor prega muito, ele é prolixo, cansativo, às vezes metido intelectual. Se o pastor prega pouco, não tem mensagem nem na internet.
pastor, não tive uma pregação para pregar. Ah, uma coisa que acontece. Se o pastor prospera, e prospera muito, aí ele está roubando. Ele está roubando, esse pastor está roubando. Lá no trabalho do Senac, o meu colega falou assim: pastor Carlos, o meu pastor lá, ele comprou uma Mercedes de última geração. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Mas pastor Carlos, ele deu uma BMW para a esposa. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, não, pastor Carlos, mas os pobres? E a pessoa que está passando fome? Eu falei assim, amado, Deus quer dar o melhor para você. Deus quer dar o teu melhor para o pastor. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. O pastor não está roubando. E se alguém chega para você e fala assim, o pastor quiser te dar 100 mil, aí você vai lá e compra um carrão, você vai ficar murmurando? Não. Mas agora se o pastor ganhar 100 mil e comprar um carrão, você vai ficar murmurando. E outro, sabe o que acontece também? Quando o pastor não tem dinheiro, quando o pastor está passando dificuldade financeira, ele é um pobretão. Acho que eu não vou ficar nessa igreja não. O pastor é pobre, o pastor não tem dinheiro, não tem prosperidade na vida dele. Isso é murmuração. Tem que sair de dentro da igreja, tem que sair de dentro de nós. Isso. Abençoe o seu pastor, abençoe o seu irmão em Cristo. Isso é evangelho. Aleluias. Mas nós, como igreja, a gente ora e pede uma casa ao Senhor. Aí Deus nos dá uma casa bem pequenininha. Aí você anda por dentro de casa, esbarra e bate a perna na cadeira, na mesa. Fala, poxa Senhor, eu sou teu filho, olha o que você me deu, ó. Uma casa pequena, michuruca. Olha a lâmpada queimada, derramando água. Amados, Deus te deu uma casa pequena para ver como é que você se comporta. Vou dar uma casa pequena para ele, porque se ele se comportar bem, eu vou dar uma maior. É ou não é? Uma coisa que aconteceu aqui em Goiânia, eu fui esses dias em Goiânia, o pastor deu uma BMW. Aí o irmão falou assim, pastor, eu tinha um desejo de ter uma BMW. Aí o pastor falou assim, você tem um desejo, então vamos fazer o seguinte, já que você não tem uma BMW, eu vou deixar você andar na minha. Aí ele pegou e entrou no lugar do motorista e o pastor sentou do lado. Aí o pastor viu que estava o carro entrando na reserva e falou, para aqui naquele posto de gasolina. Aí ele parou ali na bomba e tal e ficou esperando. E o frentista atendendo outras pessoas. Aí ele demorou um pouquinho, o frentista de atender ele falou assim, ele pegou, botou a cabeça para o lado de fora e bateu no carro. Ei, você não vai me atender não, eu estou na BMW. Você não vai me atender não, eu estou dentro da BMW. E o desejo dele é ter uma BMW. Sabe quanto Deus vai dar BMW para ele? Não vai dar nunca. A gente tem que mudar a nossa mente. Romanos 12:12, transformar a vossa mente para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. As irmãs vêm para a campanha na oração e pedir um marido. Aí faz campanha. Aí acontece, ela arruma um namorado, casa. Aí ela não conhecia homem dentro de casa. Aí o marido começa a deixar a toalha ali, a cueca lá. O homem deixa o prato onde está, em cima do sofá. E aí
deu presente, Deus te deu um homem, Deus te deu um varão para cuidar de você, para te amar. As pequenas coisas que Ele faz, você faz contenda. Aí começa a destruir o casamento, porque a mulher sabe a quem que fica seu. Não é verdade? A mulher sabe a quem que fica o seu lado. Não é uma murmuradora que edifica, não, porque a murmuradora ela destrói. Amém, amados? Amém. Aleluia. Você pede uma viagem para o Senhor, chega lá, o hotel está com lençol sujo, você começa a murmurar, primeiro dia. Aí você começa a murmurar, e aquela viagem que era para ser linda, que o Senhor te deu, foi um desastre. Não devia ter vindo para esse lugar. Amados, dê glória a Deus em tudo que Deus fizer por você. Glória a Deus. O hotel é só você dormir. Porque você saiu para passear. Saia para adorar o Senhor. Agradeça ao Senhor em todo instante. Tenha umas férias boas, bacanas. Veja as coisas com os novos olhos, com outra mente, com outro pensamento. Veja as coisas diferentes. Começa a trazer oportunidades boas para você. Amém, amados? Amém. Olha o que Deus vai falar aqui. O murmurador começa a murmurar primeiro no coração e depois com a sua boca. Está escrito em Mateus 12, versículo 34. A palavra de Deus diz assim, ela começa bem dura. Ela começa assim: raça de vírgulas, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você viu? No seu coração tem que ter a palavra do Senhor. No seu coração tem que ter a presença do Senhor. No seu coração tem que ter louvor e adoração. Esse versículo é bom a gente meditar nele, porque a gente começa a medir a temperatura do nosso coração. Quando você começa a murmurar, ou queixar, ou falar mal, ou fazer algum ato que seja murmuração, você vai falar assim: isso é murmuração. E ouvir que isso faz com que eu fique mais tempo no deserto. Aí você cala. Aí você se cala, você pegou murmurando. Aí você se cala. Fica parado. É isso que eu faço. Eu fico calado, falo: Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o meu irmão porque eu murmurei com ele. Perdoa ele e abençoa ele. Você entendeu? Comece a praticar isso. Comece a praticar isso. Você vai ver que em questão de dias, aquela profecia que foi liberada sobre você, ela vem. Você sabe por quê? Porque Deus olha para a terra. Deixa eu ver meus filhos lá. Eu achei que tem um verdadeiro adorador aqui. Verdadeiro adorador. Tem um verdadeiro adorador aqui, ó. Aqui, ó. Você sabe por que Deus procura? Porque tem poucos. E se você for esses poucos que Deus procura, Deus olha assim: eu não tenho mais para ninguém para dar, vou dar para ele de novo. Vou dar para ele de novo. Vou dar para ela de novo. Vou dar para ele de novo. Vou dar. Porque ele me adora. Olha, meu filho me adora, meu filho me ama. Eu não tenho para quem dar, eu vou dar para ele. É assim, amor. É assim. Rabassurianda, rabachadas. Aleluias. Quando murmuramos, falando mal para ímpio ou para crente, a gente blasfema o nome de Deus. Está escrito em Romanos 2:24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Uma menina chegou perto de mim e falou assim: essa menina
que ela fala, eu nunca falei na minha vida, pastor. Isso é trazer desprazer. Isso é envergonhar Deus. Se você é filho de Deus, você tem que ser filho de Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Já estou terminando, amados. Glória a Deus. Mas se você blasfema o nome de Deus, se você vai contra Deus, olha o que acontece. Deus fica irado. Deus fica nervoso. E vamos ler a palavra. Números 14, 26. Aleluias. Números 14, 26. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei a má congregação que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que proferem contra mim? Tendo ouvido as murmurações. Deus ouve as murmurações. Aí o que acontece? Olha o que Deus fala dele. Disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. É Deus. Você fica murmurando, murmurando, murmurando. O que aconteceu quando Deus tirou o povo do Egito? Quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. E a geração que tinha 40 anos para baixo. Porque a geração de 40 anos para cima que saiu do Egito, morreu no deserto. Aí está no início da palavra, quando eu falei, quando o profeta profetizou na sua vida, e a profecia não se cumpriu, porque você murmurou e morreu no deserto. A palavra que era de Deus e que já estava liberada a bênção, você destruiu a profecia. Então não culpe o pastor, não culpe o profeta. E quando a gente culpa o profeta, e quando a gente culpa o pastor, a gente está tocando no manto que não deveria tocar. O pastor não pode tocar no manto da ovelha, e a ovelha não pode tocar no manto do pastor. Não pode tocar. A murmuração é desobediência a Deus, é fruto de incredulidade. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:39: por que, pois, se queixar o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe dos seus próprios erros. Não queixe de outros e de ninguém. A palavra de Deus te ordena que se faça isso. Fora disso é procedência, sim, não. O resto será procedência maligna. Não é verdade, amado? Seja sim, não. O restante será procedência maligna. É ou não é, amados? Aleluias. Olha o que aconteceu com José. Ele estava no seio de uma família. Aí José foi vendido pelos seus irmãos. Foi para o Egito. Foi escravo. Foi para a cadeia. E José, eu não vi que José mudou. José permaneceu firme diante do Senhor. José teve a promoção mais meteórica da face da terra. Ele saiu do calabouço para ser governador de toda a terra. Deus quer tirar pessoas aqui do povo para botar no mal. Deus quer tirar pessoas aqui que são empregadas para ser patrão. Deus quer promover pessoas aqui dentro das empresas. Você pode não crer, mas Deus faz isso. Glória a Deus.
permanecer conosco, é só essa palavra entrar em nós. É só as coisas começarem a acontecer na sua vida. O povo saiu do Egito, a metade morreu no deserto. Amados, nem Deus aguenta ouvir murmuração. Está escrito em Colossenses 3, versículo 6: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos das desobediências. Está escrito em Números 21, versículo 4: então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo falou contra o pastor e contra Deus. O povo falou contra o pastor e contra o Espírito Santo. É melhor ficar calado. Eu acho que eu deveria trocar o tema dessa mensagem. Eu devia trocar de murmuração por pregação do silêncio. Porque quanto menos a gente falar, mais abençoado nós seremos. Amém. Não é verdade? Porque a gente às vezes se pega mais falando mal do que falando bem. Estava subindo, falando contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha, Deus estava dando pão para aquele povo, num deserto onde quer arrumar pão. Quando Deus estava dando pão, estava fazendo milagre. Quando você está passando por deserto, Deus está fazendo milagre na tua vida. Deus não deixa faltar nada na tua vida. Tem diferença daquele que passa pelo deserto com muitas tribulações, e diferença de quem passa pelo deserto sem tribulação. Está na mente da pessoa. O culto de libertação é a libertação de nós mesmos. Porque a gente poderia fazer um culto aqui de invocando o Espírito Santo, mandando fogo, descendo fogo, e aquele que tivesse com algum problema na alma, ia acontecer aqueles prodígios. Mas Deus falou: não, eu não quero isso. Porque quando eu era pastor na estrutural, todos os cultos tinham manifestação. Deus me deu autoridade sobre os demônios. Todos os dias, o culto do Espírito Santo de 20 minutos. Porque o Senhor não quer ver nenhuma manifestação hoje. Aí eu chegava lá no culto, o Senhor não tinha mais manifestação. Aí a fila da pastora Vanja era grande. Aí a fila da outra pastora era grande e a minha era pequenininha. Aí quando a minha não tinha ninguém, eu falei: crianças, vem na minha, vem na minha crianças. Eu cago isso. Aí eu orava pelas crianças, no dia que eu não orava pelas crianças, ô pastor, eu. Aí já entrava na fila, já sabia. Mas quando entrava uma pessoa, aí eu só tacava na cabeça assim, a pessoa não. Aí vinha aquele povo, não veio, não, volta todo mundo para lá. Ué, eu não quero que ninguém manifeste não, amados. Mas eu quero ver uma igreja sarada de dentro para fora. Glória a Deus. Sarada na alma. Uma igreja sarada. A pessoa ela pode se tornar livre com a palavra. A pessoa pode se tornar livre com a adoração. Amém, igreja? Amém. É isso que eu quero. É isso que o Senhor quer.